A gente vai começar o programa de hoje falando dos cuidados que devem ser observados na hora de internar um idoso numa clínica de repouso, né? Principalmente, como eu disse, nessa época de alta contaminação de vírus respiratórios como influenza e a Covid, que são particularmente mais agressivos em idosos, né? Muitas vezes mesmo que já vacinados. E para conversar com a gente sobre isso, dar dicas e falar sobre esses cuidados, eu converso agora com a Soraya Zerati Pequito, ela que é enfermeira responsável pela Casa de Repouso Bem-Estar, uma das muitas clínicas aí da nossa cidade. Tudo bom, Soraya? Me ouve bem? Oi, bom dia, tudo bem? E você? Tudo Bom jóia. dia a todos, né? É isso aí, obrigado por nos atender, Soraya. Bom, vamos começar falando o básico aí. Quais são os cuidados que as pessoas devem observar, os cuidados a serem tomados ao escolher uma clínica de repouso para o seu avô, para o seu avó, às vezes a mãe idosa, o pai idoso, enfim, para os idosos? Olha, os cuidados são muitos, na verdade. Na verdade, eu falo muito para a família, né, que vem conversar com a gente. Primeiro detalhe é você ter aquela empatia pelo lugar que você está colocando. E segundo, eu acho que você tem que ver as condições de segurança para você colocar seu ente querido dentro da casa. Uma das coisas, dos pontos principais que eu zelo muito, assim, que a gente sempre orienta as famílias, é que a casa tem que estar de acordo com a legislação, tem que estar dentro das normas da vigilância sanitária, tem que ter o alvará de funcionamento, para poder estar regulamentada com o funcionamento dentro das normas, né? Dentro das normas que são exigidas para a gente de casa de repouso. Porque a gente tem que seguir uma RDC, a gente tem várias coisas que a gente tem que respeitar para poder ter uma casa de repouso funcionando de acordo com a lei. Soraya, e em termos de estrutura, o que uma casa de repouso adequada tem que ter para o idoso? Funciona como uma casa normal? Tem cozinha? Enfim, como que é o ambiente? Sim. A casa de repouso, como eu te disse, a gente funciona em cima de uma RDC. A gente tem que respeitar essa RDC, que ela dá todas as orientações para que você abra a casa. Então, é uma casa que geralmente a gente faz uma adaptação nessa casa e segue as normas de corrimão, de piso, de distanciamento de leitos, de banheiro privativo, lugar de refeitório, lugar de lazer deles, lugar de convivência, enfim. A gente tem toda a estrutura de uma casa, porém, seguindo todas as normas de uma legislação. Legal. Nesse tempo de Covid, como é que as casas têm lidado aí com questão de visitas, vacinação, a própria convivência dos idosos entre si ali na casa, como funciona? Olha só, a vigilância sanitária sempre nos orienta, tanto a vigilância sanitária quanto o conselho do idoso. A gente recebe várias orientações e a gente tem a liberdade de trabalhar de acordo com aquilo que eles nos orientaram. Cada casa adota a sua política de cuidados. Eu sou extremamente rigorosa aqui por preservar a vida deles. Então, eu não abro mão do cuidado que tem que ser feito, né? Eu gosto de deixar a coisa muito certinha para que a gente não tenha problema e, graças a Deus, até agora, nesses anos de pandemia aí que a gente vem passando, a gente não teve nenhum caso dos nossos pacientes aqui de perder paciente e tudo mais pelo cuidado. Então, como é que funciona? Aqui na minha casa, eu vou dizer como que a gente tem feito. Hoje, a gente teve uma flexibilidade em relação a visitas, porém, com esse avanço do Covid agora, eu acredito que a vigilância deve nos orientar de uma outra forma para que a gente dê também, como está acontecendo nos hospitais, proibir as visitas, mesmo com distanciamento. Então, a gente trabalha com visita hoje com distanciamento, todos de máscara, todos passando álcool 70% na mão e a visita controlada. A visita aqui na minha clínica ela é agendada e é 30 minutos por família
e a gente procura deixar assim 2 vezes por semana essa visita. E essa visita também, ela tem que estar com a vacinação em dia. Tem que ter o passaporte, tem que ter o passaporte aí da vacina. É o passaporte vacinal, tem. Então, para entrar na casa, a visita, ela tem que nos trazer o comprovante de vacinação. E a gente tem pedido para que não venha muita gente. Nosso limite máximo de visita são 2 pessoas. Criança, no momento, não está entrando, né? Porque geralmente tem os netos, tem tudo isso que eles gostam de ver. Mas, infelizmente, para agora, a gente não está deixando entrar porque não pode ter o contato muito próximo. E criança gosta de abraçar, gosta de beijar, que é uma das coisas que a pandemia nos privou, né? Porque a gente não está podendo ter esse contato afetivo, de abraço, de beijo, porque o risco de contaminação é grande. Em relação à vacinação, todo hóspede que é admitido aqui, a gente sempre, e todos nós que estamos trabalhando aqui, estamos com a vacina em dia. Aliás, nós somos um dos primeiros a serem vacinados. Sim. A Secretaria da Saúde priorizou isso para nós, que foi um presente, né, para a gente poder preservar a vida deles, porque foram os que mais correram riscos, né, durante a fase aguda da pandemia. Então, a gente foi vacinado logo no começo, já recebemos todos a 3ª dose, mas eu ainda recebo pacientes aqui, hóspedes aqui na casa, que não têm a vacinação completa. Então, quando o hóspede chega aqui, que é um hóspede novo, a gente sempre colhe o teste de Covid, e mesmo assim, esse hóspede fica em isolamento por mais uns 5 dias, porque pode vir apresentar algum sintoma, né? Então, eu tenho esse controle, funcionou muito bem, a gente não teve nenhum caso de pacientes que chegou aqui contaminado e que teve convivência com os outros hóspedes, podendo fazer uma contaminação do grupo todo. Principalmente agora, com essa variante, né, com a Ômicron, que ela é muito de fácil contágio, porém, assim, ela tem uma característica de ser não muito agressiva, né, na doença, mas ela é muito fácil de contaminar. Sim. Então, a gente tem tido muito contato, muito cuidado em relação a isso, para não deixar que a doença entre na casa e contamine os hóspedes que aqui estão, né? A gente tem esse dever de proporcionar segurança para eles, né? Para eles e para nós. Então, a gente conversa muito com a família. Se você tiver sintomas de gripe, se você não tiver com dor de cabeça, todos os sintomas do Covid, diarreia, e agora com a H3N2 também, que está muito disseminada, e está uma gripe muito forte, né, que tem deixado todo mundo muito confuso no diagnóstico, porque ela tem muita característica do Covid. Então, a gente pede para que essas pessoas que tiverem os sintomas não estarem vindo visitar por enquanto, e os nossos funcionários também. Os nossos funcionários também, se tiverem qualquer sintoma, eles estão afastados e só voltam depois de testados e melhor da condição de saúde. No caso específico da sua clínica, são quantos funcionários? E aí eu também aproveito para encaixar outra pergunta, se no regramento de clínicas existe um número mínimo de enfermeiros, enfim, de cuidadores. Sim, por idoso. Entendi. Como é que funciona? Na nossa lei, na nossa RDC, ela funciona da seguinte forma. Pelo número de hóspedes com os graus de dependência. Então, é grau 1, grau 2 e grau 3. Então, para o grau 1, você tem um cuidador, que não é específico, que seja da enfermagem, né? Para cada 20 idosos. Para grau 2, já são 10. E para grau 3, já são 5 funcionários para isso. Então, isso varia muito de acordo com o número de hóspedes que você tem na casa e com o grau de dependência que ele tem. Então, não dá para ser uma lei, não dá para a gente falar assim, uma regra que todas as casas têm que funcionar dessa forma, ter um número X de funcionários, porque vai de acordo com a característica do hóspede que ela tem dentro da casa. A dependência máxima de um paciente aí, no caso, é o quê? É um idoso que depende de tudo, para tudo. A gente coloca assim, o que é o grau 3? É o paciente que tem total dependência
de um cuidador para as suas atividades básicas, né? Ou então um paciente que vem que está acamado há muito tempo, porque hoje a gente tem muita sequela do Covid, por exemplo. Então o paciente vem com traqueostomia, com sonda de alimentação, em uso de fralda, acamado, não sai da cama, não anda. Então a gente precisa estar fazendo todo o cuidado nesse hóspede, porque ele precisa desse cuidado porque ele é incapaz de fazer. Então, esse é um grau 3. O grau 2 é aquele grau intermediário, que ele tem umas três dependências aí, mas ele ainda tem alguma autonomia. E o grau 1 é aquele hóspede que tem uma autonomia maior, que ele anda, que ele se alimenta sozinho, é dono dos seus atos, vamos colocar assim, para poder, como se estivesse em casa, mas está sendo cuidado na casa de repouso. No caso desse idoso mais independente, vamos pôr o caso da alimentação. Ele pode escolher e preparar o alimento ou é o cardápio ali do dia? Não, a gente tem uma nutricionista, todas as casas são obrigadas por lei ter uma nutricionista, e essa elabora o cardápio e a gente segue a orientação do cardápio da nutricionista. Na lei, a gente oferece 6 refeições por dia para cada hóspede. Okay. Então, são seis refeições fracionadas. E só voltando na sua pergunta, hoje eu tenho 17 funcionários na casa e, lógico, tanto nos serviços de enfermagem quanto nos serviços gerais e cozinha, que eu respeito a norma exatamente como ela tem que ser, e mais os profissionais contratados, porque a gente tem um médico que trabalha com a gente, que é responsável por eles aqui, do cuidado deles na casa. A gente tem a fisioterapeuta, a nutricionista, a terapeuta ocupacional, aí a gente tem a psicóloga, aí a gente tem uma musicoterapia que faz a parte de recreação. Então, a gente tem vários profissionais que também trabalham dentro da casa, que aí aumenta o número de gente que trabalha aqui dentro, né? Eu até ia te perguntar, você falou meio por cima, no começo você falou de lazer, o que é oferecido em lazer ali? É música? Então, nós hoje, com a pandemia, nós estamos muito limitados nas nossas atividades. No entanto, a gente abriu um pouco mais e agora, com esse avanço, vamos ter que restringir novamente. Mas o que a gente tem? A gente tem a terapeuta ocupacional, que ela faz atividades de trabalhos manuais, jogos, a musicoterapia, que tem um profissional que vem tocar vários instrumentos, cantam com eles e tudo mais. A nossa psicóloga também, que faz uma terapia em grupo com eles, tudo. E agora a gente está desenvolvendo, né? Que a gente ia começar, mas demos uma segurada também com a dança, os passeios que a gente faz fora da casa, entendeu? Só que com a pandemia, hoje a gente não está podendo fazer as coisas, então a gente está limitando com os nossos profissionais em atividades dentro da casa, sempre no período da tarde, né? A gente deixa para fazer essas atividades para poder passar o tempo, né? Porque senão a gente tem a sessão de cinema, pipoquinha, aquelas coisas para tomar o tempo do pessoal que gosta também, mas as nossas atividades hoje estão limitadas dentro da casa em relação ao lazer. Bacana. Em termos de segurança, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre tem, às vezes, aí notícia de maus tratos, enfim, a gente teve até aquele caso uns anos atrás de um idoso que morreu queimado num asilo, né? Ele estava fumando, deixou cair o cigarro, acho que ele estava até amarrado na poltrona aí, depois disso... Isso acontece, veja bem, os maus tratos são uns negócios muito, muito difíceis de dizer. Porque o que acontece? A gente que cuida no todo dia, o que acontece? Às vezes você pega, o idoso, por exemplo, vai ter uma queda. Aí você pega o idoso meio que no susto ali. Estou te dando um exemplo sim. Por cima do negócio. Às vezes, na forma com que você pegou, a pelinha muito fina, você faz um hematoma ali e acaba machucando. Então, tem situações que a gente... acaba, às vezes, fazendo um hematoma, ou às vezes o idoso pode bater, andando sozinho, ele pode ter uma queda. Aí, muitas vezes, pela osteoporose, ele pode fraturar e cair.
ou às vezes ele pode... A gente usa muito uma restrição mecânica, né? Que a gente fala que é o bem necessário, que é aquele quando você passa um lençolzinho para o hóspede não cair para frente da cadeira, ou para ele não se levantar sozinho, porque a gente tem, na casa, a gente tem vários pacientes e vários funcionários, mas eles são muito rápidos, você não imagina como são rápidos, assim, na hora de acontecer alguma coisa. Sim. Eu tive uma situação de queda, por exemplo, na minha clínica, que é um exemplo muito, muito assim, era aniversário, que a gente comemora todos os aniversários e todas as datas, também festivas maiores, e era aniversário de uma hóspede. E aí, o que aconteceu? Ela estava com a filha cantando parabéns na frente do bolo. Para que ela foi apagar a velhinha, ela tombou e não deu tempo, porque a gente estava tirando a foto dela com a filha na frente do bolo e tudo mais, e a paciente teve uma queda. Graças a Deus não machucou, não foi nada. Mas são situações muito rápidas. Né? Até por isso, complementando a pergunta, Soraya, tem sido aí, às vezes, até propaganda de algumas clínicas, temos câmera e você acompanha em tempo real. Sim. É válido isso? Acompanhar pelo celular, a câmera? Eu tenho aqui a minha clínica é toda monitorada. Eu só não tenho câmeras nos quartos e nos banheiros, porque eu acho que tira a privacidade do hóspede. Então, todas as nossas áreas em comum, a gente tem as câmeras aqui. E também a família, ela pode... Eu não tenho esse acesso remoto. Uhum. Eu não tenho esse acesso remoto. Porque o que eu coloco muitas vezes para a família? Às vezes você pega você abre a câmera num momento que você não consegue entender o momento que ele está dentro da casa. E aí você pode... A interpretação são várias em relação daquele momento, entendeu? Às vezes não tem nada demais, mas a pessoa enxerga alguma coisa demais. Sim. Então, aqui as nossas câmeras são abertas para a família, sempre que quiserem ver, está à disposição. Eu trabalho com relatório diário deles, de como passou durante o dia, de como passou durante a noite. Então, a gente tem todo esse cuidado de estar anotando tudo em todas as situações. Intercorrências acontecem, o idoso, ele não passa mal de hoje para amanhã, ele passa mal de agora para daqui 2 minutinhos. Sim. Então, requer muita atenção. Eu tenho 22 anos de casa, sim, já passamos por várias situações, e a gente procura sempre amenizar da melhor maneira possível nas intercorrências. Aqui eu tenho área de cobertura de UTI móvel, a gente... tem o pessoal que faz a remoção rápido, caso tenha alguma urgência. Porque, por exemplo, a gente faz muito pós-operatório de fratura de fêmur. Não que o nosso hóspede necessariamente, mas hóspedes novos que chegam, que estavam em casa, e a recuperação na casa de repouso sempre, eu sempre falo para a família, a regra faz com que a recuperação seja melhor. E a gente tem uma vida muito regrada dentro da casa de repouso. Então, desde a alimentação, horário de medicação, os profissionais que trabalham, a fisioterapia para a reabilitação de uma fratura, por exemplo. Mas a gente nunca está livre de ter um trombo que saia, que o paciente apresente uma TEP, que a gente fala, que é o tromboembolismo pulmonar, por exemplo, de uma cirurgia de fratura de fêmur. Isso é uma situação que acontece que não é nem porque o hóspede quis e nem porque a casa não viu. Mas são situações fisiológicas que podem acontecer. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo. Eu te falo que é uma dedicação. Você tem que se dedicar, você tem que amar, você tem que respeitar para você poder, assim, manter essa casa e você manter a integridade do seu hóspede dentro dela. Legal, gente. Eu estou conversando com a Soraya Zerati Pequito, ela que é a enfermeira responsável pela Casa de Repouso Bem-Estar, falou sobre os cuidados e atenções que a gente deve ter na hora de internar nossos idosos. Soraya, para a gente encerrar essa entrevista rapidinho, quando uma família sabe ou é recomendado a hora de internar o seu idoso querido, muitas vezes a pessoa fica com dó, com pena de internar o idoso. Qual que é o momento ali de internar o idoso para a gente concluir, por favor? Olha, eu vou dizer uma coisa para você.
às vezes, a casa da gente não é assim, o melhor lugar para ele naquele momento. Então, o melhor momento para internar o idoso numa casa de repouso, é o momento que ele precisa de cuidados especiais, que em casa a gente não consegue oferecer esse cuidado para ele nas 24 horas. Um paciente com Alzheimer, por exemplo, requer atendimento 24 horas. E a família, muitas vezes, tem que trabalhar, tem os filhos pequenos. Então, esse idoso não recebe essa atenção, esse carinho, esse cuidado que ele precisa no tempo integral. Então, eu acho que o tempo de você procurar uma casa de repouso é de acordo com a necessidade que você sente dentro da sua casa em estar oferecendo o melhor. Porque quem ama quer sempre o melhor. E como eu te disse no começo, nem sempre a nossa casa pode ser o melhor lugar para aquele momento. Então, a casa de repouso não é um lugar que a gente vem para ficar só para morar para o resto da vida. Ela pode vir por uma temporada, o hóspede pode estar aqui por uma temporada, se recuperar e voltar para casa. Tá certo, gente. Então, entendeu? É assim que a coisa funciona, no meu ver, né? Sem dúvida. Maravilha, Soraya. Quero te agradecer por essa entrevista, as dicas. Fica aí, então, enfim, as dicas dadas aí pela enfermeira responsável pela Casa de Repouso Bem-Estar. Eu quero agradecer a Soraya pela entrevista. Obrigado, viu, Soraya? Eu que agradeço.